Para iniciarmos a meditação na palavra do nosso Deus, convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 4, e estaremos lendo do versículo 8 ao 11. Atos, capítulo 4, versículo 8 ao 11. Assim diz a palavra do nosso Deus. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: principais do povo, e vós, anciãos de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo e do modo como foi curado, seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem vós crucificaste e a quem Deus ressuscitou dos mortos, em nome desse é que este está são diante de vós. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. Meus queridos irmãos, uma coisa que nos chama a atenção do povo de Israel, na verdade, os judeus, neste período da igreja primitiva, quando a gente olha para a vida deste povo, aliás, até aos dias de hoje, o povo judeu, nós podemos concluir que na história eles foram e ainda são um dos povos mais religiosos que existiu e que existe na terra. Quando a gente olha para o povo judeu, não só no passado, no período bíblico e até nos dias de hoje, a gente vai ver que é um povo que guarda muito a tradição, guarda muito os seus costumes, os seus ritos, e eles são muito zelosos com isso, muito comprometido com o rito que eles têm. Então é um povo extremamente religioso. E não diferente nos dias de hoje, a gente olha para a humanidade e percebe também uma humanidade religiosa. Ao contrário de alguns estudiosos que no passado, querendo entender os movimentos sociais, olharam para o tempo presente, isso no passado, e disseram: daqui a alguns anos a humanidade, a sociedade não vai ser nada religiosa. E hoje, quando a gente olha para a sociedade, para a humanidade como um todo, não diferente deste povo judeu, a gente vê uma sociedade muito religiosa. Muito religiosa no sentido que tem uma predisposição para buscar algo místico, para buscar aquilo que é esotérico, aquilo que diz respeito ao contato com o mundo espiritual ou com espíritos. Uma sociedade que venera imagens, uma sociedade que tem seus costumes, seus ritos. Porém, semelhantemente, aquele povo é uma sociedade que não tem Jesus. É uma sociedade religiosa, tem uma predisposição ao religioso, uma predisposição ao sobrenatural. Porém, toda essa religião, bem semelhante a este povo, não tem Jesus. E o apóstolo Pedro, com muita graça, com muita unção, como diz a palavra do Senhor, cheio do Espírito Santo, ou seja, cheio de uma influência do próprio Deus sobre a vida dele, ele fala esta palavra com poder, a respeito daquele momento que ele estava sendo questionado pelas autoridades religiosas daquele tempo, o qual ele diz: vocês estão me questionando acerca deste homem que foi curado?
porque a mensagem que eles traziam era um pouquinho diferente dos ritos que ele tinha. E Pedro, com muita graça, ele vai dizer no versículo 11, que na verdade é o versículo chave para o desenvolvimento dessa mensagem que eu quero trazer esta noite. Ele diz: ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. O que Pedro está dizendo? Vocês são religiosos, vocês estão construindo algo já há milhares de anos, porém esta edificação que vocês estão construindo, esse edifício que vocês estão construindo, vocês esqueceram de algo muitíssimo importante, que é a pedra de esquina, que é a pedra principal, é aquela que vai dar o alinhamento a uma construção. Quando nós olhamos algum pedreiro construindo ou iniciando alguma casa, talvez possa ter alguém que entenda de obra aqui, de construções, geralmente o pedreiro, o construtor, ele inicia uma casa com os alicerces, e no canto ele inicia alguns tijolos, ele levanta ali, e a partir daquele canto que vai dar o alinhamento na casa e que vai tornar a casa um edifício bem esquadrejado e bem alinhado. Uma vez que ignora-se este canto, ignora-se assentar esta pedra da forma correta, pode ter certeza que nesta edificação, na obra, no desenvolvimento dessa obra, até mesmo depois de estar pronta, vai ter problema, porque esta casa, este edifício vai ser levantado fora do esquadro. Então no assentar piso, no colocar o forro e demais outras coisas, até mesmo o acabamento, as aberturas, vai ter problema por esta casa não ter sido construída de uma forma esquadrejada. Então quando Pedro está dizendo, ele está trazendo à mente algo familiar para aquele povo. Vocês se preocupem em edificar algo, vocês têm um comprometimento, porém vocês estão esquecendo aquilo que é principal e estão rejeitando esta pedra angular, a pedra de esquina, que é Jesus Cristo. Então hoje a humanidade, meus irmãos, é uma humanidade disposta e aberta ao religioso. A gente vê templos cheios hoje em dia, e isso eu estou falando até mesmo de igrejas evangélicas, quer corretas, quer não corretas, quer que pregue a verdade, quer que pregue heresias, todas estão cheias. Inclusive está havendo um certo movimento também de muitas pessoas voltando a frequentar até mesmo a igreja católica, encher os templos da católica. Hoje no mundo a gente vê uma difusão grande das filosofias orientais que até mesmo estão misturadas e entranhadas com a ciência, com terapias diversas. Então a gente vê uma sociedade aberta a algo místico, a algo sobrenatural, a algo religioso. Porém, está faltando o principal, que é Jesus Cristo. Mas irmão, por que tu está dizendo isso? Dentre tantas religiões, por que todas estariam erradas? Eles podem crer que estão certos. Agora nós, que cremos na Bíblia, na palavra do Senhor, sinto muito, meus irmãos, não temos como crer em uma religião, em uma fé, o qual Jesus Cristo não seja a centralidade das nossas vidas. Aliás, esta mensagem tem o intuito de mostrar a importância de Cristo para a nossa fé, a importância de Cristo para a nossa vida, porque Cristo, meus irmãos, vai muito mais além de a gente ter o nome dele na nossa boca, vai muito mais além de nós sermos uma comunidade de fé que temos escrito bem grande aqui Jesus Cristo, vai muito mais além de termos uma cruz que representa o sacrifício de alguém que morreu pelos nossos pecados. A nossa fé, a nossa religião, a nossa crença, ela tem Cristo como pedra angular, ela tem Cristo como fundamento, mas ela vai muito mais além destas coisas, muito mais além destes cânticos que estavam carregados da palavra Jesus Cristo, e glória a Deus por isso, isso é importante, mas mais do que isso, Jesus Cristo, ele precisa ser a centralidade também no nosso estilo de vida, no nosso dia a dia. E dentro dessa mensagem,
Um dos primeiros pontos que eu quero frisar é que, conforme a palavra nos ensina que Cristo é a centralidade das Escrituras, Jesus Cristo logo ele deve ser o nosso exemplo. Logo ele deve ser o nosso referencial de fé, o nosso referencial de vida e de prática, se tão somente cremos na palavra do Senhor. É impossível eu dizer que eu creio neste livro milenar, este livro que foi revelado pelo Deus Pai, e não ter Jesus como primazia na minha vida, e não imitar Jesus Cristo. Aliás, o próprio apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 11, ele vai exortar uma igreja, a igreja de Corinto, dizendo: meus irmãos, sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. O que ele está dizendo? Nós devemos imitar Cristo, nós devemos viver uma vida semelhantemente Cristo viveria. E hoje, irmãos, em meio aos diversos problemas e objetivos que nós temos de vida, é comum nós termos certos objetivos de vida, e para alcançar esses objetivos, nós nos espelharmos em pessoas. Nós olhamos aquela família exemplar e pensamos: eu quero ter uma família próspera como essa. E o que a gente faz? A gente passa a imitar os membros desta família, porque eu quero ter os mesmos resultados desta família. Eu sou muito predisposto a empreender, a fazer com que os meus negócios se desenvolvam e cresçam. Logo eu vou imitar grandes empresários, eu vou fazer o que ele faz, eu vou andar nos lugares que ele anda, eu vou tomar as decisões que ele toma. Nós estamos com problema com os nossos filhos e nós vamos procurar ao universo de terapeutas que hoje existe na internet, o qual estão cheios de instruções e orientações como educar, como lidar com os nossos filhos, e vamos muitas vezes seguir à risca o que aquele terapeuta nos orienta. E estas coisas que eu citei, não digo que é errado, mas eu trouxe, na verdade, estes exemplos para a gente entender que a gente tem uma predisposição de seguir exemplos de homens, de pessoas, de referenciais que a gente tem, que a gente admira e que vê o resultado, mas muitas vezes aquele que é a pedra angular, aquele que é o principal, nós não imitamos. Nós deixamos de viver uma vida conforme as instruções deste Deus. Porque, queridos, eu sei e tenho certeza e convicção que cada um que aqui está e cada um que se achega a Jesus Cristo, há algum lugar que é chegar, está cansado da sua vida miserável, está cansado dessas enfermidades da alma, do corpo, está cansado de padecer nas mãos do diabo que engana, está cansado do mundo, da perversidade do mundo, está quase perdendo a esperança, e quando olha para Jesus Cristo e vê que em Jesus Cristo tem algo novo para as nossas vidas, quer viver isso, mas jamais vamos alcançar estas coisas, meus irmãos, se não vivermos uma vida conforme quem professa esta fé e crê, imitar a Jesus Cristo. Porque, queridos, se nós usamos Jesus Cristo, que é a pedra angular, como exemplo de vida, eu duvido que não aconteça uma transformação poderosa nas nossas vidas. E vou mais além, eu duvido que não aconteça uma transformação poderosa nesta igreja, nesta comunidade de fé. Eu duvido que não aconteça uma transformação poderosa nesta cidade, neste estado e neste país. Aliás, este país que diz que até daqui a uns anos a tendência é que o número de evangélicos se equipare ao número de católicos, e infelizmente o que nós vemos é que o evangelho, essa fé evangélica tem aumentado, mas parece que a moral social do nosso país não tem mudado, continua depravada, porque há uma fé, há uma religiosidade, há uma religião que se professa, mas não há uma vida imitando Jesus Cristo, e por isso não muda. Existe um livro muito famoso, o nome do livro, talvez alguns conheçam, até já olharam o filme, que depois virou filme,
o qual o nome do livro é Em Seus Passos, o que faria Jesus. E esse livro se dá em meio a uma história de um mendigo que chega numa comunidade de fé, numa pequena cidade nos Estados Unidos, uma igreja pacata, o qual já estavam desenvolvendo uma fé ali, como é que eu posso dizer assim, meio que no automático. E esse mendigo, ele faz uma pergunta para o pastor e diz: em seus passos o que faria Jesus? E este pastor começa a refletir no coração dele essa questão e começa a atentar para cada atitude de vida, para cada decisão, e ele faz a pergunta para ele: o que Jesus faria no meu lugar? E ele começa a se inquietar com isso, e ao se inquietar com isso, ele leva para a sua comunidade de fé este questionamento, e começa a martelar e trabalhar nessa questão, e o povo que ali ouve este pastor, também começa a se inquietar, e lá tem um empresário que tem uma empresa de jornais, ele começa a rever o modo que ele trabalha, ele começa a rever as notícias que ele dá, como ele dá estas notícias, e ali começa a haver uma transformação, e no decorrer da história deste livro, a cidade é transformada, porque homens e mulheres decidiram cada situação, cada decisões que fossem tomar, perguntarem para si mesmo: o que Jesus faria no meu lugar? Eles entenderam que para viver uma vida próspera, meus irmãos, para viver e experimentar todas estas promessas que esse livro promete para as nossas vidas, passa por Cristo ser a centralidade das nossas vidas. E por isso que experimentar o sobrenatural, e isso precisa haver nas nossas vidas. O que Jesus faria no nosso lugar? Porque ouvir conselhos de pessoas que chegaram lá e são exemplares é bom, meus irmãos. Continue seguindo bons conselhos, bons exemplos, tendo bons referenciais, mas não deixe de seguir os caminhos de Cristo, porque Ele é infalível, o caminho dele é batata, não tem erro seguir. Porque Jesus, Ele não só é o próprio Deus, como Ele também tem uma moral de nos mostrar o que é o melhor caminho para nós. Em meio a este universo de confusões que nós temos, de dilemas da vida, de medos, de anseios, de dúvidas, inquietações, Jesus, Ele se fez homem e habitou no meio de nós. E todas as dificuldades, todos os dilemas da sua vida, todos os medos, todos os anseios, pode ter certeza que Jesus experimentou num nível muito mais avançado que você. Então Ele sabe o que a gente passa, Ele sabe o que a gente sente em muitas situações da vida, e Ele tem um conselho, Ele tem uma instrução, Ele tem uma orientação do melhor caminho para mim e para você. Então, se realmente nós professamos a fé neste livro, se realmente nós professamos a fé em Jesus Cristo, logo, a minha vida, não só aqui no domingo, não só nos encontros de fé aqui, mas também a minha vida como um todo, deve imitar a Jesus Cristo. Porque, queridos, nós somos uma sociedade doente. Na verdade, o homem sempre foi doente. Porque uma consequência que o pecado nos trouxe foi não só as doenças físicas, mas as doenças emocionais. Não só uma predisposição para fazer o que é mal. Então muitas coisas ruins, infelizmente, estão dentro de nós. E nós temos uma predisposição a buscar essas coisas. E isso traz dores para nós. Porém, viver uma vida com Jesus Cristo sendo a centralidade, nós não só somos transformados do velho homem para a nova criatura, como também somos curados. E como eu falei, hoje a gente vive uma sociedade doente. E vou dizer, meus irmãos, segundo as estatísticas, até 2030, a doença mais comum na humanidade será a depressão. É a doença bem comum que a gente já vê. Mas em 2030, falta pouco, faltam 6 anos, segundo as expectativas, e é segundo as estatísticas que vai mostrando o crescimento. Em 2030, a depressão será a doença mais comum. Que Deus nos livre, meus irmãos.
Que Deus livre eu, livre o pastor, livre cada irmão, cada membro desta igreja, cada servo do Senhor. E esse livramento não só se dará por uma obra sobrenatural de Deus, que eu creio que Ele faz isso, mas se dará pela sua instrução de vida. Como lidar, como não se deixar levar pelas paixões deste mundo, que no início seduz, no início encanta, mas são caminhos de morte e depois nos aprisiona. Certa vez, João Batista, preso na prisão, um grande profeta de Deus, ele manda os seus discípulos ir até Jesus, fazer uma pergunta para Jesus. Mateus capítulo 11, versículo 2, olha o que diz a palavra. Mateus capítulo 11, versículo 2. E João, ouvindo no cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos a dizer-lhe: És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E Jesus respondendo disse: Ide, anunciai a João as coisas que ouvis e vedes. Olha só, os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos, e os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o Evangelho. Bastava isso para João. João fez uma pergunta para Jesus, mandou os seus discípulos perguntar para Jesus: É tu o Messias prometido? Porque a palavra do Senhor, na antiguidade, prometia que haveria de vir um enviado do próprio Deus, o Messias, e este, o seu ministério, ele seria identificado e teria como um sinal um homem que faria muitas curas, muitos milagres. Então Jesus não responde assim: não, vai lá dizer para João lá que sou eu o Messias, que sou eu enviado. Não, só responda para João: os cegos veem, os surdos ouvem, os leprosos são curados, e aos pobres é pregado o reino dos céus. Ou seja, o ministério, a vida de Jesus é carregado de cura. Mas antes de você ser curado, meu irmão e minha irmã, precisa haver algo importante: um aprendizado dos ensinos e da vontade de Deus Pai para com as nossas vidas. Porque Deus não vai nos curar sem antes entendermos a sua obra e o seu projeto. Porque mais do que te aliviar uma dor, mais do que tirar uma aflição da sua vida, Deus quer te levar para ter a vida eterna, e para isso ocorrer, você precisa ser instruído. A palavra do Senhor, falando a respeito do ministério de Jesus, diz que Jesus, no início do seu ministério, ele andou pela região da Galileia por todas as sinagogas. Sinagoga era um lugar semelhante a este, o qual pessoas se reuniam para aprender as coisas de Deus. E a Bíblia diz que Jesus andava por todas as regiões da Galileia, nas sinagogas, ensinando. E muitos enfermos eram curados. Então, com Jesus, nós somos curados sim. Tendo Jesus como centralidade das nossas vidas, há uma cura. Então você que aqui me ouve, talvez anseia e busca por um milagre, uma cura na sua vida, não se preocupe com estas coisas, porque isso será uma consequência na sua vida. Se preocupe único e exclusivamente a entender, a compreender e seguir os ensinos de Jesus Cristo, porque a palavra dele, ela é remédio para o nosso umbigo. A palavra dele, que é os ensinos dele, que é a instrução dele, é ela que vai nos orientar no melhor caminho, é ela que vai nos livrar das enfermidades deste mundo, é ela que vai nos livrar da tendência depressiva deste mundo, irmão. Por isso, quando nós olhamos para a Bíblia, nós percebemos que sem Jesus não dá.
E não importa que você está dentro de uma igreja, não importa que você frequente domingo a domingo, se Jesus não for a centralidade da sua vida, não for a primazia da sua vida, muito difícil será você alcançar uma transformação de vida, muito difícil será você ser curado por Jesus Cristo. Mas irmão, eu conheço outros lugares que nem falam de Jesus, e tem cura. Aí eu faço uma pergunta, concordo que tem cura, mas quem é o agente que cura? Quem é o promotor desta cura? Quem está por trás desta cura? E vou mais além numa pergunta: qual o preço por esta cura? Onde esta cura vai te levar? E mais uma pergunta: é uma cura mesmo? Porque nós, segundo a palavra, nós aprendemos que o diabo, ele tem poder para operar prodígios e maravilhas. Então eu até creio que ele possa operar coisas sobrenaturais em outros ambientes, em outros meios que não estão nem aí para Jesus. Ou até falam do nome de Jesus, mas não falam de uma forma mostrando, identificando e frisando que Jesus é a prioridade, que Jesus é a centralidade. Eu até creio que há cura, mas provavelmente pode ser ações malignas agindo. É o diabo tirando aquilo que ele mesmo colocou, ou é o diabo tirando aquilo e depois te cobra um preço, ou é o diabo mascarando que você foi curado, mas na verdade ele está te enganando. Porque a cura verdadeira só por meio daquele que nos criou. Só Ele, só Jesus entende a nossa estrutura. Só Jesus sabe nos mínimos detalhes da constituição do nosso corpo, da nossa alma, do nosso espírito. Só Ele nos conhece na íntegra, ao ponto de cada um que aqui está, ele saber nos mínimos detalhes da sua vida, até mesmo do seu corpo, coisas insignificantes, até mesmo quanto a quantidade de cabelos que você tem na sua cabeça. Então só Ele sabe a forma correta de agir com a sua vida. Só Ele tem a cura plena, a cura verdadeira. E vou mais além, meus irmãos. E isso constrange quem experimenta verdadeiramente a cura de Jesus, a cura das suas próprias mãos. É uma cura gratuita, é uma cura graciosa, é uma cura que não te cobra nada, não precisa pagar nada, não precisa se sacrificar, não precisa andar não sei quantos quilômetros de joelho, não precisa dar um familiar, não precisa ir na esquina fazer um despacho, não precisa destruir família para que você se beneficie, não precisa pagar dinheiro, pagar um alto preço, é gratuito. Inclusive Jesus orienta os seus discípulos: de graça recebestes, de graça vocês devem dar. Olha quão gracioso é este Deus que eu e que você serve e que nós professamos ser o Senhor das nossas vidas. Ele quer te curar, meu irmão, e não vai te cobrar nada. Apenas siga os seus conselhos, apenas tenha Ele como a centralidade da sua vida, apenas tenha Ele como prioridade, apenas cada decisão da sua vida faça um questionamento: o que Jesus faria no meu lugar? Até porque, meus queridos, Ele é o próprio Deus. Olha o que diz em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. Irmãos, o que eu estou falando aqui não é meu, porque eu sei que pode haver pessoas aqui se inquietar: mas como assim? Está dizendo que é só Jesus que está certo e tudo está errado? Não é eu que estou falando, meus irmãos. Qualquer um aqui que estuda a Bíblia, eu sei que tem grandes homens e mulheres de Deus aqui, que tem amor a esta palavra, que estudo, sabe que Jesus é o único. E olha o que diz 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. O que a palavra do Senhor está nos ensinando, meus irmãos? Que dentre este universo de divindades, de seres que se dizem deuses, mas não são, milhões e milhões de crenças, milhões e milhões de divindades, a palavra de Deus está dizendo: há um só Deus,
E o Senhor vai mais além, Ele diz: e além de ter um só Deus soberano, existe só um que pode fazer uma ponte de mim para com o homem, para com a minha criatura, e este é Jesus Cristo, o homem. A palavra está dizendo que Deus, Ele quer se deixar ser conhecido, Ele quer se deixar ser acessado. Porém, para ocorrer isso, para alcançar este Deus, para contatar este Deus, para ter as nossas orações respondidas, precisamos passar pelo mediador, que é Jesus Cristo. O próprio Jesus, quando esteve aqui na terra, na posição de homem, Ele diz em João capítulo 14, versículo 6: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém, meus irmãos, se achegará a Deus se não tiver Jesus Cristo como centralidade. Ah, meu irmão, mas eu estou na igreja, eu conheço a Bíblia, sei versículos de cor, eu canto os louvores e digo: Senhor Jesus, tu és meu Senhor. Se Ele não for a centralidade da sua vida, não terá o contato com o Pai. E eu sinto muito dizer, meus irmãos, há milhões e milhões de pessoas enganadas, tentando buscar Deus de boa consciência, de bom coração, mas jamais encontrarão Deus, porque para alcançar Deus Pai, só por meio de Jesus Cristo. Aqui a Bíblia já anula aquela ideia que todos os caminhos levam ao Senhor. Mentira do diabo. A palavra do Senhor diz pela boca do próprio Senhor Jesus Cristo que existe um só caminho. Na verdade existe só dois caminhos. O próprio Jesus diz: um caminho estreito e apertado, este que leva a Deus, mas também existe outro caminho amplo e largo que conduz à perdição. Tem muitos, e inclusive Jesus diz que muitos andam por este caminho largo. Então isso reflete realmente a realidade que nós vivemos hoje. Há uma multidão andando num caminho largo, há uma multidão andando no mesmo caminho, buscando o mesmo Deus, mas é o caminho que leva à perdição. A palavra do Senhor também vai dizer que há um só Deus, há uma só fé, há um só batismo. Não existe vários deuses, não existe vários caminhos, não existe várias fé verdadeira, existe só uma fé. Deus único e verdadeiro, existe só um, e um só batismo, é o batismo de arrependimento no nome de Jesus Cristo. Quando eu rejeito a minha vida, a minha natureza pecaminosa, e passo a viver uma nova vida em Cristo Jesus, seguindo os seus preceitos, seguindo as suas orientações, seguindo a sua vontade, seguindo a sua instrução, seguindo os seus mandamentos e os seus caminhos, e seguindo o seu estilo de vida. Este é o único caminho, meus irmãos. E além de ele ser o único caminho, Ele também é o próprio Deus. Olha como Deus que você serve é tão bom para com você, meus irmãos. Além de Ele deixar essa palavra, Deus poderia revelar essa palavra por meio de seus servos, como assim fez, e se sumir. Já seríamos abençoados por pelo menos ter uma instrução de Deus. Mas Ele é tão bom que, além de uma instrução documentada no livro, Ele diz para nós: eu vou, mas eu não vou vos deixar órfãos. Eu enviarei um outro Consolador, o Espírito da verdade, e Ele vos guiará no caminho, e vos lembrará tudo aquilo que eu vos tenho dito. Então, além de nós termos uma instrução poderosa, o melhor manual de vida para a nossa vida, para alcançar a prosperidade em todos os sentidos, nós temos o Espírito do Deus Pai, que habita em nós. Porque, aliás, o próprio Cristo que disse também em seu ministério: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama, e aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu e o Pai viremos nele e faremos morada, meus irmãos.
Isso quer dizer que quem tem Cristo como centralidade da sua vida, como primazia na sua vida, não só vai entender, compreender e descobrir o caminho mais excelente desta vida, mas mais do que isso, vai ter o próprio Deus no seu íntimo, o instruindo e o orientando, em meio aos dilemas da vida, em meio aos medos, em meio às confusões. Este Espírito nos dá esperança. Em meio ao ambiente de terror, de falta de paz, a Bíblia diz que Ele nos daria uma paz que excede todo entendimento. Não a paz que o mundo dá, mas uma paz que excede todo entendimento, que é o próprio Deus habitando em nós, meus irmãos. E queridos, eu confesso que, dentro daquilo que nós somos merecedores, se eu terminasse a mensagem por aqui, já seria demais para nós. Um Deus que nos mostra o caminho das pedras, que é um exemplo, é só olhar para Ele e é batata, não tem erro, para ter uma vida próspera e abençoada. O próprio Deus habitando em nós, nos orientando, nos instruindo, inquietando o nosso ser, agindo na nossa consciência em determinadas situações, nos dando uma força sobrenatural, o qual nós reconhecemos que não veio de nós, nos curando em meio a um ambiente depressivo, um ambiente doentio, o qual Ele tem poder e nos cura. Só isso já poderíamos encerrar a mensagem e nos darmos como contentes do que Deus forneceu para nós. Mas Deus, como é rico em misericórdia e tão bom para conosco, e nos ama tanto, Ele nos concede, escute bem, aquilo que é o principal para mim e para você, para toda a humanidade, para toda a criatura, que é a salvação das nossas almas. E essa salvação só se dá por meio de Cristo Jesus. Voltamos lá ao texto inicial, o qual nós lemos lá em Atos. Eu quero ler novamente esse texto, que diz: Atos capítulo 4, versículo 8. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: principais do povo e vós anciãos de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem doente, enfermo, e do modo como foi curado, seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vós crucificaste e a quem Deus ressuscitou dos mortos, em nome deste é que estão diante de vós. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. E o 12 que nós não tínhamos lido, e mais importante de toda essa mensagem: e nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Aqui o apóstolo Pedro está dizendo que rejeitaram Cristo, vocês continuaram com toda essa religiosidade de vocês, com todo esse comprometimento de vocês, mas esqueceram de algo importantíssimo, que é a pedra fundamental, que é a pedra angular, que é Jesus Cristo, o qual em nenhum outro há salvação, debaixo da terra não há nenhum outro nome, o qual você possa ser salvo, que é Jesus Cristo, Salvador das nossas almas. Ninguém alcançará a salvação da sua alma se não passar por Jesus Cristo. Só Ele pode salvar a humanidade das suas mazelas, porque, queridos, a palavra do Senhor nos diz que o mundo iria de mal a pior, e é o que nós vemos hoje, queridos. E nós temos uma oportunidade, nós temos uma chance aqui hoje, esta hora, como diz a palavra do Senhor. Eu faço um apelo para você: se hoje ouvires a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração,
como os nossos antepassados tentaram o Senhor, provaram ao Senhor, o qual foram rebeldes, o qual em um momento, em uma situação deplorável, de condenação, eles endureceram o coração, eles não seguiram as orientações do Senhor, assim como nos tempos de Noé, um homem de Deus, o qual foi incumbido pelo próprio Deus, de trazer uma mensagem de salvação, e proclamou por todos os confins da terra, um grande dilúvio acontecerá, a humanidade será destruída, a humanidade está acabada, o fim dela está próximo, arrependam-se e entram na arca. E a maioria não entrou nessa arca e pereceu. E hoje Jesus Cristo, que é uma espécie de Noé, por meio da minha vida, por meio da sua palavra, está dizendo hoje: não endureça o vosso coração, aceite esta mensagem de salvação para a sua vida, porque cedo ou tarde Jesus voltará para buscar a sua igreja, e haverá uma condenação. A palavra do Senhor nos diz e nos ensina que todos hão de comparecer ante o tribunal de Cristo, e todos nós prestaremos conta da nossa vida, tudo, até mesmo as palavras que nós professamos. Aquele dia todos nós seremos julgados, e aqueles que tinham Jesus Cristo na sua vida, o qual se deu em sacrifício no nosso lugar, estes serão salvos, porque todos nós um dia vamos estar diante desse tribunal. E eu creio, queridos, que o tribunal, todos nós, de certo modo, seremos condenados. O diabo, diante de Deus Pai, vai chegar e vai dizer: olha esta criatura aí, olha o que ele fez, e vai lembrar todos os meus pecados, todos os teus pecados, todas as nojeiras que às vezes passam na nossa mente, todas as vontades perversas que passam no nosso coração, e pior, as que nós praticamos também, todas as nossas paixões e tendências pecaminosas, todos os nossos atos, tudo isso o diabo vai jogar diante de Deus e vai dizer: tu não és justiça, tu não és o justo, condena-te, condena essa criatura. E Jesus Cristo vai chegar e vai dizer: você está certo, tem mais outras coisas, diabo, que tu não viu, e que o anjo, e que essa turma praticou, e que são dignos de morte, mas eu não os deixarei sofrer essa condenação, porque a condenação que o Ângeles e esta comunidade merece, eu já me dei no lugar dele, eu já paguei o preço, eu me dei em sacrifício. Por isso que Jesus se entregou naquela cruz, por isso a cruz é o símbolo do cristianismo, é o símbolo da nossa fé, porque nós reconhecemos que somos miseráveis, que não há um justo sequer, que todos nós somos dignos de condenação. A palavra do Senhor diz que o salário do pecado é a morte, nós somos merecedores da condenação eterna. Mas quando nós olhamos para a cruz, quando nós olhamos Cristo Jesus preso neste madeiro, Ele se deu em sacrifício no meu lugar para dizer: você merece o pior, você merece o inferno por toda a eternidade, mas eu paguei o preço no teu lugar. E todo aquele que aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, e procurou viver uma vida em conformidade à sua instrução e os seus passos, esse não sofrerá o dano da segunda morte, esse será salvo pelo poder do nosso Senhor Jesus Cristo. Meus queridos irmãos, a mensagem de Deus, ela não é difícil de compreender. A palavra de Deus, ela não é difícil de compreender, apesar de ela ser um livro constituído por 66 livros, na verdade um conjunto de livros, o qual tem 66 livros dentro. Ela não é difícil de compreender, ela é simples. O cerne da mensagem é: nós somos pecadores, nós somos condenados à perdição, nós merecemos o pior,
Nós não merecemos nada, nós somos miseráveis. O que nós merecemos é a condenação, é o desprezo eterno, porque nós pecamos contra Deus. Os nossos atos pecaminosos comunicam no céu, dizendo: Deus, eu não me importo contigo, ainda que eu estou num templo religioso, a minha vida mostra que eu não me importo contigo. Então nós merecemos a condenação, e ninguém, por mais bem que faça, por mais justo que procura ser, a Bíblia diz que os seus atos de justiça são imundos. Então não tem um justo sequer. Nós merecemos a condenação, mas nós temos um Salvador, Jesus Cristo. Quando Ele é a centralidade na nossa vida, nós não sofremos este dano. Queridos, só Jesus é o caminho, e nenhum outro a salvação. Nenhum homem serve como mediador debaixo do céu, queridos. Nós precisamos de Jesus, queridos. É uma questão de vida ou morte. Irmão, você não sabe o que está acontecendo. A minha vida está destruída, a minha vida, a minha família está destruída, meus filhos estão na droga, meu marido está entregue à bebida, ao alcoolismo, eu estou com uma enfermidade, desenganado pelos médicos. Meus irmãos, isso vou dizer, por mais que possa doer em você, isso não é a causa mais importante na sua vida hoje. A causa mais importante na sua vida hoje é Jesus Cristo. É Ele que nós dependemos, é Ele que nós precisamos. E quando nós entendemos isso, as curas, os milagres, a transformação na minha casa, a mudança do meu marido, da minha esposa, a libertação dos meus filhos, passa a ser uma consequência na sua vida. É de Cristo que nós precisamos, é dele que nós dependemos, é só por meio dele que nós alcançamos a salvação, é só por meio deles que nós somos libertos deste mundo perverso, deste mundo caído, deste mundo que vai a passos largos para a perdição. Então, diferente do povo judeu naquela época, diferente de milhares e milhões que andam neste caminho largo, nós seguiremos o caminho estreito, que é o caminho da salvação, que é o caminho que tem Jesus Cristo como centralidade.